Agora gravando, inicialmente boa noite, então eu vou abrir para vocês se apresentarem, falarem o nome, que região vocês são e quanto tempo está no cargo, tá? É rapidinho. Eu vou começar aqui com a Cláudia. Cláudia, você me escuta? Escuto. Quer se apresentar um pouquinho, Estou te escutando. Cláudia? Pode falar, Cláudia, pode se apresentar. Eu sou Cláudia Crispi, moro em Ubá, Minas Gerais, Zona da Mata. Eu sou conselheira, nossa, não vou saber quanto não, já tem bem um tempinho. Vou botar aí 3 anos, 4 anos, não vou, mais ou menos isso. Fiquei um tempo afastada por causa da doença do meu irmão e morte, mas agora eu estou retornando, graças a Deus, com força e com a ajuda da região Minas. Bom, seja bem-vinda. É isso aí, Cláudia. Obrigada. Eu vou agora liberar aqui para o Flávio. Oi, Flávio. Olá, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Então, eu sou Flávio, sou da região COI. Sou conselheiro regional, eu acho que vai fazer 3 anos. E estou curtindo esse novo modelo do contato mensal. É uma coisa que eu já tentava fazer desse meio de ajudar os conselheiros, mas dessa maneira mais formal e mais sistematizada, ficou bem legal a ferramenta de trabalho. E eu também estou curioso para saber como que vai ser aí o nosso desempenho. E é isso, eu sou Flávio, da região COI, e só. Obrigada, Flávio. Eu vou liberar agora para o Esson se apresentar. Boa noite, Esson. Boa noite todo mundo, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pronto, eu sou o Erson Freire, eu sou do Comitê Fortaleza, estou como conselheiro regional acho que há uns 6, 7 meses, já fui conselheiro regional interino não, né, substituto, quando a nossa conselheira regional antiga estava com problemas de saúde, eu substituí ela por uns, 4 meses, e totalizando aí não dá um ano. E todo eu acho só isso mesmo, né? Isso. Bem-vindo. Região Nordeste, né? Nordeste. Obrigado. Tá, obrigado. Vou liberar para Iraci agora. Iraci? Oi, Iraci. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Iraci. Muito bem. Eu acho que eu estou debutando aqui no grupo, né? Eu sou da ESU, eu sou do Comitê Antônio Prado e eu sou trinovata. Eu estou dividindo o cargo de conselheira regional com a Jéssica aqui na ESU. Eu acho que foi desde maio, que eu estou atuando, assim, né? Eu estou fazendo o acompanhamento esses últimos 3 meses aqui, é que eu estou entrando, assim, para ver. Mas está sendo uma experiência bem interessante. Que bom. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Iraci. Tá bom, muito obrigada. Beijos. Vou liberar agora para a Jéssica. Jéssica? Boa noite, eu sou a Jéssica. Eu sou do Comitê Porto Alegre, aqui da Azul, e estou dividindo com a Ira, como ela já disse. E esse é o meu 2º ano de aconselhamento regional. Seja bem-vinda aí, Jéssica. Obrigada. E eu vou liberar agora por último para Tatiana. Oi, boa noite, Tatiana. Oi, boa noite, Thaís, boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiana, eu sou do Comitê Florianópolis e sou conselheira regional da região Sul. Eu estou nessa função já há 2 anos e meio, 3 anos, enfim, já estou no 2º mandato e estou adorando esse novo modelo da reflexão mensal. Ainda não consegui, a gente vai conversar sobre isso, ainda não consegui implementar ele full power como eu gostaria, mas a gente está caminhando bem bonito nesse sentido. Boa noite a todos. Legal, gente. Bem-vindo. Bom, gente, muito obrigada, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Thaís Almeida, né?
e eu sou coordenadora da área, e junto com a Silvia e a Pamela, a gente vem coordenando esse trabalho, tanto do novo projeto, quanto das outras metas de qualidade. Então, hoje, vocês estão vendo a minha tela, né? Só uma correção, é reunião dos conselheiros regionais, tá? Não a conselheiros, tá? Mas a pauta, né, de hoje vai ser, vou falar um pouquinho, vou passar a apresentação sobre a questão da qualidade do nosso programa de recebimento, né, que eu conversei, eu passei para os DRs, e aí eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu vou trazer o que a gente fez, levantamento do novo projeto, né, esse projeto piloto, porque a gente está no meio do ano, né, exatamente essa semana, até o final de semana, a gente vai mandar o quinto, né, o quinto contato mensal novo, então a gente está bem no meio do projeto, e aí vai ser legal para a gente ver como é que a gente está caminhando e que ações a gente pode desenvolver aí para frente. E eu também quero ver com vocês exatamente isso, para a gente criar um plano aí regional de ações, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou trocar a apresentação que eu fiz sobre a questão da qualidade. Essa apresentação, a reunião de DNO, né, que reúne todos os diretores regionais, aconteceu no dia 19 de novembro, e uma das questões que eu abordei com eles foi a questão da qualidade, né, e que eu acho que está diretamente ligada ao trabalho também dos conselheiros regionais. Então, só para mostrar para vocês o número de participantes, tá? Do ciclo 2015, aí eu estou contando SH e NH, nós tivemos 245 participantes. Esse ciclo 2016, nós temos 229. O número de ERs, né? Em 2015 foi por volta de 10%, né? A gente teve 25 estudantes que retornaram, e aí tá nesse número ERs por razões pessoais, ERs por quebra de regras, todos os tipos de ERs. E hoje, né, nós temos já 5%, considerando que o ciclo NH16, ele ainda está no 4º mês de andamento, né? O SH vai embora agora dia 13 de janeiro, mas o ciclo, a gente vai ficar com o ciclo NH. Então, a gente já tem 11 participantes que retornaram antecipadamente, né? Então, proporcionalmente 5%. Questão da qualidade, né? A gente tem uma pesquisa de satisfação que a gente envia para as famílias hospedeiras, famílias naturais, participantes e escolas. O nosso SEND, né, que está do lado direito, a gente vem mantendo uma boa qualidade, né? A gente está em 87%. Por exemplo, famílias naturais gostam bastante, os estudantes brasileiros. O que vem caindo para a gente é a questão das famílias hospedeiras, né? Em 2015, só 69% marcaram lá que estavam satisfeitos com o FS, né? Então, é preocupante porque é um dos nossos pilares, né? Família, escola e estudante. Então, a gente tem que, todos têm que estar satisfeitos com o nosso programa. Então, assim, vocês podem perceber que 2013 foi 73, aí a gente melhorou um pouquinho em 2014, e a gente está em 69, né? O que vem bem abaixo, porque assim, dentro do parâmetro de qualidade, a gente espera que no mínimo a gente tenha 85%, tá? Então, em todos os outros itens, né, outros parceiros, escolas, família natural, a gente conseguiu alcançar, mas família hospedeira a gente não conseguiu. Então, o que eu abordei com os DRs é o que na nossa visão, né, da área de suporte, o que a gente verifica aí como os principais desafios, né? A questão da comunicação, assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de receber, ter uma comunicação ligada entre o comitê local e a área de suporte. Então, situações que devem ser reportadas e que estão no manual do conselheiro, está lá,
situações que devem ser reportadas imediatamente para a Secretaria Executiva, essas situações estão demorando demais para chegar, né? Então, também quando chegam as informações, geralmente são confusas, imprecisas, né? Ou estão totalmente erradas. Isso assim, eu estou fazendo levantamento nacional, tá? Eu sei que algumas regiões estão melhores, outras não, tem mais desafios, mas isso aqui é o que a gente identifica nacionalmente. A gente tem agora, principalmente esse período até janeiro, uma dificuldade muito grande de localizar voluntários. Às vezes tem uma questão, o telefone está errado, ou o e-mail volta, ou está viajando e não tem ninguém que esteja responsável pelo aquele estudante. Então, assim, a gente acaba tendo como diz, perdendo muito tempo para tentar localizar um voluntário, para tentar resolver a situação, né? Isso acontece demais. A questão das colocações, a gente percebe que muitas colocações estão ocorrendo sem qualidade, então a gente não tem cadastro completo das famílias hospedeiras, e quando eu digo completos, a gente não tem foto, a gente não tem telefone, a gente não tem e-mail, e aí até localizar onde esse menino está, com quem está, a gente às vezes não tem... Percebe assim que a família não teve uma entrevista presencial, às vezes foi por telefone, o menino mudou. Também não, a gente percebe, e eu vou mostrar para vocês pelos contatos mensais, que as famílias não são acompanhadas mensalmente, e elas reclamam isso na nossa pesquisa de satisfação, dizendo que o conselheiro entra em contato só com o participante, mas esquece de ver a visão da família ou da escola, né? E também as famílias não recebem orientação, e elas deixam bem claro isso na nossa pesquisa, dizendo, nunca um voluntário veio me explicar o que era o UFS, eu não tive orientação no meio do ano, nem na chegada do menino, nem antes. Então, assim, a gente percebe que a gente está caindo bastante nessa questão. O aconselhamento mensal, né, a gente percebe que muitos conselheiros são novos, e eu não digo de idade, nem de tempo de organização, mas assim, despreparados para lidarem com situações bem complicadas. E aí que a gente precisa de um apoio de um voluntário mais experiente. Então, em alguns comitês, a gente não tem com quem recorrer, e a gente acaba... ficando, às vezes, numa saia assim, justa de como é que a gente resolve a situação. Às vezes o próprio conselheiro lida mal, né, com o que recebe de informações do estudante, ou da família, ou do próprio outro voluntário envolvido. E aí, em algumas regiões, a gente percebe uma ausência, né, também dos conselheiros regionais para estarem ajudando a gente em algumas situações complicadas, ou quando o conselheiro não consegue lidar muito bem com a situação. E por último, que é o que essa questão dos contatos mensais, que a gente percebe, né, isso eu só peguei de agosto a novembro, tá? Hoje a gente tem só 50% total de contatos mensais no sistema, é muito baixo. E se você dividir estudante, família e escola, a gente percebe que as famílias são pouco contactadas. Então, a gente tem 43% em agosto, 53%, outubro 43%, em novembro a gente teve até 22%, né? Não acabou ainda o mês, mas assim, é sempre um número abaixo de 50%. Escolas, então, nem se fala, né? Está sempre 37%, 31%, às vezes tem meses que estão 20%. Tá? Então, E aí a questão que também vem das trocas de famílias, né? Hoje a gente percebe que muitas questões poderiam ser trabalhadas entre o estudante e a família, mas o comitê prefere mudar, porque é mais fácil, e a gente tem um índice a porcentagem muito grande de mudanças. Então, se vocês, eu trouxe 2014, a gente teve 50% de mudança, então, vamos supor, de 200 estudantes que a gente hospedou, a gente tem que procurar 100 famílias, então é um trabalho dobrado.
em 2015, o ciclo 2015, né, a gente trocou 44%, e esse ciclo que a gente não terminou ainda, né, que está aí pelo 4º mês do NH, a gente já tem 35% de trocas de família. Uma outra questão a gente percebe que os comitês locais não estão seguindo aquela política de qualidade, de ter uma família temporária, e aí o que ocasiona mudanças muito bruscas de comitês, regiões, o menino está ali, daqui a pouco vai para lá, e a gente acaba não só a gente tenta resolver um problema, mas cria um outro, né? Porque a gente não cria uma estabilidade no suporte, naquele acompanhamento do estudante, porque a partir do momento que ele muda de comitê e de região, são novos voluntários, até tentar entender como é que é o menino, né? Assim, essa continuidade acaba se perdendo. A gente percebe, até aí os mesmos problemas voltam em outra região, outro comitê, e até tentar, até o conselheiro local conseguir dar um apoio apropriado, tentar entender a situação, já se passou bastante tempo, né? Então, essa questão. E aí eu trouxe algumas frases que não são só a gente, secretaria executiva, né, que percebe, mas também os parceiros, né, eles percebem que as famílias que hospedam os estrangeiros não estão sendo preparadas para a experiência, ou não estão recebendo orientação. Vocês colocam aí, por exemplo, a Tailândia, né, fala que a gente não tem fotos da casa, às vezes não tem fotos da família, né, como é que você vai mandar um application para os pais naturais e os pais não sabem, né, o básico da família, né, das informações, tá? Então, assim, a gente criou na área de suporte, a gente vai ter algumas ações para 2017, né, a gente vai criar alguns webinars para os conselheiros, com temas relacionados à área de suporte. A gente fez alguns testes esse ano, nós tivemos 2 webinars, né, a adesão foi baixa, mas eu acho, assim, que é o começo, né, então a gente vai continuar. A gente também tem um projeto de criar vídeos com temas direcionados principalmente para as famílias hospedeiras, né, por exemplo, o choque cultural, de repente, como identificar um estudante qual a diferença entre homesick e depressão, né, algumas coisas assim. A gente vai tentar criar alguns temas e vídeos, né, principalmente, porque são mais efetivos. A gente vai tentar, né, manter reuniões semestrais com vocês, até para a gente poder passar mais como está a situação, para vocês terem uma visão aí nacional, né, de como é que está o recebimento, a questão da qualidade. E aí a gente vai trabalhar agora com as regiões em questões de ações, né, cada região vai conhecer individualmente a sua realidade, a gente vai passar número de ER, a gente já vem passando, mas a gente vai passar de uma maneira talvez mais ilustrativa, né, não só naquele relatório que a gente manda para os DRs, mas assim, número de ERs, contatos mensais, os principais problemas da região, e aí para tentar desenvolver ações junto com vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Que aí vocês podem levantar a mão, eu libero aqui o áudio. Tem uma mãozinha do lado a Cláudia, vou liberar aqui para a Cláudia. Pode falar, Cláudia. Alô? Oi, Cláudia. Oi. Posso falar, né? Pode. Na verdade, eu não tenho dúvida, não. Uhum. Eu estou prestando atenção em tudo que você está falando, e falando aqui pela minha cidade, pelo meu comitê, não pela minha... Não, posso falar pela região toda, mas eu acho que de uma maneira geral, é muita falha nossa de não preparar bem as famílias. Eu digo isso porque assim, a gente tem que seguir todas as regras, saber ler todos os manuais, ler todas as informações. E, por exemplo, o último grupo de estudantes que eu tive que foi embora em julho. 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 Que mês que a gente está agora? Estamos em novembro.
Novembro. Eu acho que ele disse que tenha sido em julho. Então, assim, a gente conseguiu, claro, as visitas foram feitas nas casas, foi muita preparação, e a gente reuniu todos os pais, a família inteira, e a gente seguiu aquele manual, que eu não sei como é que chama mais, que até que a Ana Carolina participou dele, né, da leitura dele. Então, nós, inclusive os conselheiros locais, eles participaram falando para os pais também, seguimos aquilo ali. Então, assim, eu vi que teve muita valia aquela reunião com os pais. E convidei antigos pais, né, ex-famílias hospedeiras, que eles puderam falar de tudo, as coisas que não são boas e as coisas que são boas. E eles também deram como que se fala? Falaram sobre a experiência deles. E, por exemplo, é a primeira vez, a gente não sabe como agir, mas nós aprendemos isso, estamos passando para vocês. Então, a preparação, eu acho que se tivesse uma preparação assim, muito bem feita, a gente teria metade dos problemas. Ou quase nenhum. Concordo certo? também. Então, eu estou dizendo isso, por exemplo, aqui na região Minas, que é uma região grande, tem muito conselheiro que não sabe que eu sou conselheira regional. Quer dizer, tem como você falou aí, eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ter depois um webinar dos conselheiros todos comigo, para eles saberem que eu existo, que eu estou aqui para ajudar. Quando a gente vê, o problema já está nem é na secretaria executiva, já está lá no país do menino. Exatamente. Em vez de passar por mim primeiro, entendeu? Então, e às vezes a gente perde o controle disso, porque eu não estou na cidade de todo mundo, eu não fico nem sabendo. Entendeu? Entendi. É só isso que eu queria falar. A gente pode organizar isso aí, Cláudia. Eu vou liberar agora para o Flávio. Flávio, pode falar. Então, também não tenho dúvida, acho que foi tão bem claro e foi tão assustador também vendo em números, e eu fiquei me perguntando onde é que nós estamos errando, né? Porque eu acho que envolve todo mundo. Então, por mais que a gente fique à distância orientando os conselheiros e tudo, eu ainda estou me perguntando onde que está isso. Porém, esse erro nosso, mas também tem o lado da família, que a família, eu acho que quando ela fica encantada em receber um estudante, ela idealiza algo. Ela espera que o estudante vai fazer isso, vai ensinar inglês, vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar aquilo. Eu acho que nas orientações, eu acho que nos manuais, tem que ter uma parte lá que fala sobre quebra de ideais, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque quando eu preparo, teve uma vez que eu preparei uma família para receber uma do pessoal da Tailândia. Eu pesquisei tudo sobre a Tailândia. Até o IFS mandava esses negócios. Ainda manda. Ainda manda? Não passar a mão na cabeça, não fazer isso. Eram umas coisas pra gente ouvindo e falando para eles bobinha, mas isso é muito essencial. Eu acho que colocar esses materiais em anexo para as orientações, eu acho que é muito válido. É muito também estranho também mandar e a gente achar que foi feito e na verdade não foi feito. Igual recentemente eu conversei com uma família hospedeira de um comitê aqui da COI, que eu conversei com ela por telefone para tentar ajudar eles, e falou que não teve orientações prévias antes do estudante chegar, não teve depois, mas teve um acompanhamento, ela afirmou que teve um acompanhamento, e depois eu fui conversar individual com a estudante falou que nem teve a orientação de chegada, aquela primeira orientação. Eu falei, poxa, onde que isso estava? Então, às vezes, depende muito de pessoas também engajadas e tudo, e eu não sei como que a gente filtra isso para melhorar essa qualidade, porque é complicado, não é simples, não é fácil também. Bom, eu tenho algumas sugestões, né? Eu acho que o comitê, ele precisa se conscientizar que se ele orientar muito bem as famílias, e se ele mantiver, né, um acompanhamento, ele vai evitar 60%, 70% dos problemas, né? Família, estudante. Então, as orientações, elas têm que ser bem feitas, bem amarradas. Por exemplo, essa questão das expectativas, né? É um tema de uma das orientações locais, que consta no manual, né?
E a gente percebe que quando existe trocas de família, aí que não fazem orientação mesmo, né? Como se fosse que a outra família que recebe o estudante, ela tem que saber, adivinhar como é que funciona o RFS, né? Aqui na COI, pelo menos, eu falo, vai chegar um estudante, vai mudar de casa, de família, antes de fazer a troca, eu quero saber da orientação. Aí eu sempre pergunto como foi a família, como que tá a família, eu pego porque eu só sei que isso foi feito depois que eu vejo o formulário da família, ou seja, o trem tá caminhando, as coisas tá fluindo. Então, eu só faço a mudança, eu só permito fazer a mudança depois que eu sentir que tá tudo amarrado. Ah, perfeito. Eu vou... Então, desculpa, Flávio, eu cortei o seu áudio. Pode continuar. Não, é porque talvez fazer um checklist na hora de... Por exemplo, só para ajudar quem for orientar a família, vamos supor, ou o estudante ou qualquer um, fazer um checklist para falar, não pode faltar este dado. Eu não sei se no manual tem esse tipo de checklist, mas talvez seria algo que ajuda, né? Pode falar de outras coisas, porém não pode esquecer disso, daquilo. É uma boa ideia. A gente pode tentar estruturar isso. Boa. É uma página, coloca como uma capa, né, um checklist, e dentro dele colocar o conteúdo. Tá. Bom, eu vou continuar, porque ainda tem muitos dados aqui, e para a gente depois trabalhar o final aqui não se estender muito, tá? Isso foi a apresentação que eu passei para os DRs, e eu acho importante vocês estarem cientes, né, como conselheiros regionais. A minha ideia é sentar depois, individualmente, com cada região, mostrar como é que está a região, para vocês terem... Agora vocês estão tendo uma visão geral, porque cada região contribui com um pedacinho da nossa qualidade, né, geral do FS. Então, assim, é bom vocês terem noção do que acontece. Às vezes não acontece na região de vocês, mas está acontecendo em outras regiões. E aí nós somos todos responsáveis, né? Então, a gente pode tentar criar aí ações, tá? Então, como eu coloquei, né, as ações que a área de suporte vai desenvolver, né, ao longo de 2017 vai ser isso, os webinars para os conselheiros, né, os vídeos, e a gente vai tentar manter reuniões semestrais aí com vocês, tá? Agora eu vou trazer um pouquinho sobre o projeto piloto, né, que a gente iniciou aí no início do ano de 2016, caminhamos algumas coisas, fizemos um webinar antes da chegada do NH, né? E acho que também no segundo mês após a chegada do NH, a gente fez uma reunião com vocês, um webinar, né? Com os conselheiros. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados, tá? Então, só para lembrar, né, quem não participou de todas as reuniões, o projeto é um projeto piloto, a gente está implementando só no NH, né, para ver como é que a gente se sai. Os conselheiros regionais fizeram esse trabalho de motivar os conselheiros locais, tirar dúvidas, né, orientar com relação ao projeto. Os conselheiros locais estão recebendo mensalmente um e-mail explicando qual é a atividade, e aí eles têm que postar lá no contato mensal, e tanto a Silvia como a Pamela, elas olham e verificam se esse projeto está sendo implementado pelo conselheiro, né? Não existe certo e errado, a gente é um passo a passo, então é bem intuitivo e está sendo bem interessante as respostas dos conselheiros, né? Quem aderiu está sendo muito interessante. Então, vou mostrar para vocês, eu trouxe um quadro por região. Então, hoje nós temos 164 estudantes, né? Só NH, tá? E contando com o semestral. O semestral do NH 16, eles vão embora 13 de janeiro, junto com o anual do SH. Então, a partir do 6º mês, o nosso número vai baixar.
De conselheiros, a gente tem 152. Por quê? Porque tem conselheiros que estão aconselhando mais estudantes, né? Tá? E aí eu coloquei por região quantos conselheiros aderiram ao projeto. Então, vocês vão perceber que algumas regiões se saíram melhor proporcionalmente, né? Que eu fiz uma proporção aí de número de participantes e conselheiros, de quem aderiu. E outras regiões que a gente não teve adesão nenhuma. Os conselheiros não participaram. E aí, colocando o total, né? O percentual, na média nacional, a gente só teve 20% de adesão. Então, é bem abaixo, assim, eu confesso que eu esperava uns 50%. Mas a gente tem hoje 20%. Então, eu vou abrir, assim, para vocês falarem um pouquinho como é que foi trabalhar dentro das suas próprias regiões, assim, como é que foi, que ações que vocês... Só para a gente dividir, né, um pouco, porque de repente vocês podem... alguma ação que vocês fizeram vai trazer resultado em outra região, de repente é uma ideia, tá? Eu vou liberar, assim, só rapidinho, 3 minutinhos, 2 minutinhos, para a gente não se estender muito, tá bom? Eu vou começar com a Tatiana, para ir de baixo para cima. E, Tatiana, pode falar. Eu confesso que eu estou um pouco chocada com o percentual. Eu realmente achei que a gente ia ter um número de adesão além de 0. O que a gente fez aqui foi... Eu trabalhei com os presidentes de comitê, eu apresentei as reflexões mensais, todos os presidentes gostaram muito da ideia, acho que eles foram unânimes em dizer que também era hora, assim, da gente pensar coletivamente algo que mexesse com família e com escola. Concordo com tudo que foi dito sobre família, a gente tem realmente essa tendência a fazer um primeiro contato e depois soltar o estudante, o que é muito triste. E a gente teve aqui na região sul um treinamento específico para conselheiros locais, e foi um treinamento que fui eu mesma que dei, então eu consegui acompanhar bem a motivação dos conselheiros que vieram para o treinamento, e foi bem bacana. Mas eu percebo que na prática, assim, foi uma motivação muito boa. Eu percebo que na prática o que aconteceu é que algumas regiões daqui, né, alguns comitês daqui, eles estavam um pouco mais afastados do que era trabalhar junto com o conselheiro regional. Então eu tenho sido mais informada de forma informal, por e-mail ou por telefone, da situação dos estrangeiros, mas eu estou vendo agora pelo teu relato que, enfim, que a gente não atingiu ainda a parte formal, que é fazer o preenchimento, enfim, dos formulários e tal. A notícia que eu tenho pensado agora, né, que é uma notícia que eu acho que vai ser bem interessante, eu fiz o treinamento de liderança, e o meu projeto, o projeto que eu vou desenvolver como parte final desse treinamento, é justamente pensar como que a gente pode criar momentos de reflexão mensal, que possa envolver os conselheiros e que possa servir também de motivação para as famílias e para os voluntários do comitê, né, dos comitês em geral. A gente vai começar, evidentemente, esse projeto piloto aqui em Florianópolis, e agora em dezembro a gente deve ter uma reunião para falar sobre isso, né, como que a gente pode realizar atividades, ou como que a gente possa ter momentos em que essa reflexão mensal aconteça, que não seja só no tete-a-tete, né, no one-to-one, do estudante com o conselheiro. Enfim, eu continuo apostando nesse modelo, e com certeza depois desses dados que você está nos passando, vejo que eu tenho que ter muito mais empenho em trabalhar diretamente com os conselheiros. É isso. Tatiana, só uma pergunta. Os conselheiros, eles tiveram alguma dificuldade, se não for assim, com relação à linguagem? Eu recebi um feedback da conselheira da SP2 nesse sentido, né, que ela não pôde comparecer, mas ela trouxe essa questão. Você acha que foi alguma coisa com relação à linguagem utilizada, de repente no e-mail? Eles passaram algum feedback, assim?
Não, mas é interessante a gente ter esse momento de troca, porque você me dizendo isso, eu posso perguntar para eles se está Uhum, acontecendo isso. O que eu percebo, que você mesma falou, é que a gente tem muitos conselheiros que estão começando agora. uhum, Então, assim, pelo menos no meu comitê, eu tenho conseguido dar bastante suporte para eles, né? Eu uhum, fiz também a primeira orientação junto com os conselheiros dos estudantes que chegaram nessa leva, e eu vejo que esses estudantes, eles tem um grau de comunicação com os conselheiros e comigo muito alto. uhum, Então, eu não vejo que a dificuldade, pelo menos aqui no meu comitê, tenha sido a linguagem. Eu acho que eles estão atrapalhados porque é a primeira vez que estão aconselhando e estão atrapalhados porque quase todos são estudantes universitários. Então, no começo do semestre acontece esse fenômeno de empolgação, quero fazer um monte de coisa, vou fazer milhões de atividades com o meu aconselhado e chega da metade do semestre em diante, eles percebem que uhum. pegaram atividades demais. Até esse é um dos quesitos que eu quero pensar nesse projeto de atividades para auxiliar na reflexão mensal, que não pese, porque eu vejo que, por exemplo, agora em dezembro eu não consegui conversar com conselheiro nenhum, eles me pediram todos para fazer essa reunião de avaliação depois do dia 15, porque até o dia 15 eles estão enlouquecidos com trabalhos Uhum. finais. Mas é muito bom você me dizer isso, porque eu vou sim perguntar se a complicação foi com relação à linguagem. Fica a dica. Tá bom, obrigada. Só para, eu não sei se eu coloquei, esses contatos que o percentual, assim, não quer dizer que os conselheiros, outros, não postaram. Muitos conselheiros postaram o contato mensal, mas eles postaram no modelo antigo. Então, significa que eles tiveram contato com o estudante, mas eles não aderiram à nova proposta, porque a gente consegue perceber pelo tom, pela maneira que a pessoa escreve no contato mensal, né? Então, assim, o acompanhamento teve, a gente vai passar para vocês depois aquela tabela de quantos contatos mensais, mas esse número é referente a quem não aderiu, assim, quem não aderiu e os que aderiram, que colocaram, de acordo com o contato mensal novo, o estudante fez isso, isso, isso. E aí é bem legal as reflexões, né, deles, tá? Eu vou liberar para a Jéssica e para falar um pouquinho da ESU, porque a ESU se saiu bem, né, proporcionalmente. E aí, de repente, Jéssica, você pode contar para a gente como é que foi aí na região e se eles acharam fácil, difícil. Eu acho que um dos pontos mais positivos é essa questão de ter conseguido dividir o contato mensal entre a Ira e eu, porque aí a gente consegue conversar com os conselheiros locais, assim, com muito mais afinco e tal. Se estiver difícil de escutar, vocês me avisem, porque o pessoal do Grêmio tá fazendo festa aqui na rua, e aí a gente tá com um monte de rojão e coisas. Não, tá Então, ótimo. mas a divisão com a Ira tem funcionado muito bem, porque a gente tem trabalhado muito mais perto dos conselheiros, então mês a mês a gente consegue realmente falar com todo mundo. Meses mais, meses menos, mas ainda assim acompanhar todo mundo. Eu acho que sim, existe uma dificuldade grande dos conselheiros em trabalhar alguns temas. Muitos são novos, então vários deles não fizeram nenhum tipo de treinamento de conselheiro, ou não fizeram nada que tenha assim um pouco desse conteúdo. Vários também não têm o conteúdo do W, então algumas coisas talvez possam ter surgido assim durante ou como fazer, e não são todos que nos perguntam algumas vezes. Algumas sugestões nos foram dadas assim, de como mexer no GL para facilitar a inclusão do contato mensal, porque tem muita gente que faz o contato, mas na hora de postar chega lá e não coloca. E aí nos manda por WhatsApp ou alguma coisa assim, quando a gente vai falar por e-mail, mas na ferramenta em si não tá. Então tem algumas coisas. E a gente falou muito sobre perfil de conselheiro e adequação da matriz para esses conselheiros, né? Que é uma coisa que a gente está tentando discutir bastante na região. Isso já vem há 2 séries que a gente está falando e tentando trabalhar isso. Mas de implantação mesmo que a gente fez foi antes do primeiro mês, então ele não me lembro a data exata, mas a Ira fez comigo. A gente sentou e fez um webinar com os conselheiros locais para explicar exatamente como é que ia ser essa diferença e como que eles iam poder continuar fazendo contato com mais essa reflexão, porque não era para eles deixarem de fazer.
A grande dúvida sempre é como trabalhar a família nisso, então acho que está tendo um reflexo grande, porque eles estão dando mais atenção para o estudante do que para a família, já que eles têm mais atividades para fazer com o estudante. E tinha mais uma coisa. O primeiro mês eu acho que a gente teve mais adesão, porque a gente conseguiu sentar com todo mundo e conversar, explicar. Foi quando a gente foi passo a passo de como fazer a reflexão mensal e explicar. E nos outros meses a gente não fez isso. Então, às vezes eu recebia e-mails perguntando como é que eu aplico tal coisa, ou como é que eu faço tal pergunta, mas isso foi morrendo durante o tempo, assim. Então, talvez, se a gente conseguisse fazer mais webinars, assim, que conseguisse explicar a atividade, talvez mais conselheiros fizessem. Eu não sei como é que está a motivação deles para isso. A gente não fez nenhum tipo de medição, tipo, não fiz nenhum índice de perguntas para saber como é que eles estão se sentindo em implantar. Mas o que a gente fez foi isso. Tá bom, tá ótimo, Jéssica. Eu vou liberar para a Iraci, se ela quiser complementar alguma coisa, tá? Mas obrigada. Iraci? Eu estava escutando e eu realmente acho que o fato da gente ter dividido a responsabilidade do aconselhamento regional ajudou bastante, porque a gente consegue estar mais perto, sabe? E a gente tem como até, sabe assim, a gente manda e-mail, eu tenho os telefones, eu ligo, eu estou em cima dos meus conselheiros. Mas eu percebo assim, ó, que eles, não sei, eu cheguei até a pensar assim que os comitês deveriam ter um pouquinho mais de critério ao escolher os conselheiros, tá? E cobrar também dos conselheiros os contatos mensais, porque aí fica tudo para mim e para a Jéssica, a gente entra, vê que que os conselheiros não postaram, a gente liga e cobra, e eu acho que isso, de repente, assim, conselheiros mais responsáveis. Eu acho que é esse o grande X da questão que a gente tem, né? Que eu vejo assim que esse é o grande problema, assim, né? O pessoal é bem que nem a senhora falou, né? Não me lembro mais nem o nome, veja só. Que ela disse que as pessoas, elas acabam não tendo essa responsabilidade que a gente pede, eles não têm essa afinidade e você fica assim, poxa, será que eu cobro de novo? Será que eu ligo de novo? E eu acho que eles precisariam ser só mais responsáveis mesmo. Então tá, Iraci, obrigada. Estou gostando dos comentários. Tudo que eu também acho. E olha que a gente está distante, viu? Edson, você quer falar um pouquinho sobre a Nordeste? Como é que foi o trabalho? Eu sei que você entrou depois, né? Mas... Sim. Foi. Assim, quando eu já peguei um pouco o bonde andando, né? Eu concordo totalmente com a Iraci. Tem muitos conselheiros que devem ter mais responsabilidade com relação ao contrato mensal. Na última CR, até conversei com os presidentes, alguns me questionaram, dizendo, não, mas o projeto piloto tem que aderir, eu pensei que era só opcional. Mas não, gente, porque é piloto, é bom a gente testar, né? Porque muitos deles ficaram, tem muitos conselheiros meus que não estão fazendo, porque eles pensavam que era opcional, faça se eu quiser. Mas isso atrapalha na avaliação da reflexão, né, desse novo método. E eu pedi para que eles repassassem para os conselheiros que aderissem e testassem para eles verem como é o desenrolado desse novo método. Aqui na Nordeste teve uma adesão até boa com relação porque a gente tem muito problema dessa questão dos contatos, de entrar em contato, já que é uma região muito grande. Eu sou um conselheiro regional que mora mais longe de todo mundo, praticamente, que eu moro no extremo. E a gente tenta da melhor forma entrar em contato, fazer essa cobrança para que dê certo, mas é sempre assim. Aí a gente depende muito dos outros. Então, mas tá indo de boa aqui. Os conselheiros que aderiram a isso, que estão fazendo esse método novo, eles estão gostando.
bom. Alô? É bom receber esse feedback, né? Essa questão deles acharem que é piloto, então não precisa fazer. Acho que talvez a gente tenha que fazer um outro trabalho aí com os conselheiros, né? Vou liberar para o Flávio para falar um pouquinho da COI. Flávio, quer compartilhar aí o que foi feito na COI? Como é que... Pois é, eu acho que todo mundo já falou, vai ficar redundante eu repetir, porém eu fico me perguntando como assim 3 só, né? Mas uma coisa que eu queria falar é lá naquele primeiro gráfico, naquele outro quadrinho, que estava apresentando os números de contatos mensais por estudante, tararara. Aqui na COI tem muito, não sei se é preguiça ou é alguma coisa nesse sentido, que a pessoa reduz, ele faz todos os 3 contatos mensais, das 3 instâncias, e só que coloca só no nome do estudante. Ou às vezes faz do estudante e põe lá no da escola, resume todo mundo da escola. Eu não sei se a pessoa não está dando conta de operar lá dentro, ou que ela não dá conta de fragmentar. Então talvez na leitura, que a gente consegue ver na leitura, que conversou com a família, com a escola e com o estudante. Só que ele coloca só em um. Ou só no da família, ou só no do estudante. Então, às vezes, eu não sei se esses números a gente pode ficar bem atrelado nele, mas o que realmente aqui na COI eu estou tentando e não estou conseguindo, não por falta de tentar, mas o pessoal ainda não está entendendo. Muitos estão perguntando, lá no Global Link não tem formulário novo. Como é que eu faço para acessar o formulário novo? Eu falei, não existe formulário novo. Existe um método novo de alimentar não é nem método, mas o jeito de redigir é diferente. Não é o estudante fala português, o estudante está bem, o estudante está isso. Não. É uma questão de o que você apurou dentro de uma conversa, dentro de um diálogo com o estudante, com a família, com a escola. Muitos falam que a escola não consegue conversar porque nunca ninguém tem tempo de conversar, nem com o professor referência, que eu pedi para alguns achar um professor referente ali, que até o próprio estudante pode indicar o professor referência para conversar na escola, mas eles não dão muito abertura, não. E aqui na COIA eu tenho conversado muito, pode ser até uma falha minha, que a Jéssica estava falando, eu estava até lembrando. Eles conversam muito comigo por WhatsApp. E eu peço para eles colocarem tudo lá no Global Link, mas acabo esquecendo. Porém, eu posso colocar lá dentro. Eu estava fazendo isso com alguns comitês, mas sei lá porque eu parei também. Mas eu acho que não é responsabilidade minha também ficar colocando isso todo mundo. Porém, eu poderia estar colocando lá que pelo menos conversou comigo para que todo mundo na rede essa engrene, né, da mesma forma, sabendo que está entrando em contato. Está tendo um retorno do estudante ou da família. Que quando estourar um problema, alguma coisa, pelo menos sabe que está tendo acompanhamento. Essa questão, né, Flávio, de que o conselheiro só posta num determinado, né, ou participante, ou tudo na família, a gente já percebeu quando eu, por exemplo, quando eu identifico algum conselheiro, né, que às vezes eu preciso olhar o contato mensal para ver um caso, aí eu identifico isso, eu falo, olha, você tem que dividir, porque quando a gente puxa a estatística, parece que só o estudante teve contato mensal, né? Então, às vezes não é o que acontece. Então, assim, a gente tem que estar sempre mostrando, falando com o conselheiro, porque realmente às vezes eles não sabem ou não entendem, né? Tá? E teve um exemplo legal aqui na COI de um comitê super, hiper, mega, tripler novo, que chama Campo Novo, lá em Mato Grosso, que a gente abriu recente. E eu estou tendo uma delas parece coisa de 3 aqui, ó, que aderiram ao projeto. Elas vão além ainda do projeto. Eu acho muito legal, depois eu vou pegar as atividades que ela aplica com as meninas lá, e vou apresentar depois. Eu também estou
é porque ela faz um trem tão bem feito que eu ainda tenho dificuldade de entender aquilo. Porque ela até virou para mim e falou assim, Flávio, tá chegando esse daqui, eu tenho que seguir isso, esse do projeto aqui, desse terceiro, era no terceiro ou no quarto mês, alguma coisa referente à família. Ela falou, olha, não estou sentindo a família estudante engajada, eu posso fazer uma atividade extra para tentar puxar eles? Eu falei, claro, tudo é bem-vindo. Mas isso depois eu falei para ela, compartilhar e tudo para a gente estudar, porque se for uma coisa positiva, a gente pode esparramar essa ideia para os demais. E ela teve um salto bem grande, chegando ao ponto da família, chegando ao ponto da estudante que não gostava de abraçar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, agora só pensa em abraço. Então, eu achei positivo a atividade dela, então depois eu vou pegar, eu quero estudar essa atividade para eu mesmo entender, para depois saber aplicar ela e depois passar para os demais. Isso, aí depois você compartilha. Obrigada, Flávia. Vou liberar aqui para a Cláudia. Cláudia, se puder, 3 minutinhos para a gente terminar. Vou terminar a apresentação, para não demorar muito. Eu sei que todo mundo é muito ocupado e tem várias atividades. Pode falar um pouquinho aí de Minas, não sei, o que foi feito, assim, só para você compartilhar um pouquinho com a gente. Tudo bem. Na verdade, como eu havia comentado anteriormente, um momento, por favor. Bom, depois, Cláudia, depois a gente volta, quando você estiver bem ok, né, aí você manda uma mensagem aqui no chat, tá? Vamos terminar aqui. E aí, assim, quais são as ações, né? Que ações a gente gostaria de ter? Então, assim, com relação ao projeto, né, de contatos mensais, eu queria, assim, que vocês acho que estão refletindo bastante, mas, assim, pensar em que estratégias que cada região, né, vocês poderiam desenvolver para esses últimos 6 meses. Na verdade, são 5, né, que a gente tem, são 10 meses de programa. Então, assim, pensar em que pontos vocês podem, né, melhorar dentro da região com relação ao novo projeto, tá? Que pontos, né, que ações que vocês fizeram, vocês podem manter. Talvez vocês passarem para a gente o que a secretaria, né, a área de suporte poderia ajudar a região, né? E aí vocês realmente desenvolverem essa ação, né? Vai ter uma ação do conselheiro regional e os conselheiros locais, né? Presidente do comitê, enfim. Isso aqui, assim, eu estou passando para vocês refletirem, pensarem com calma. Eu vou passar a apresentação, né, depois. E aí eu vou depois cobrar de vocês que estratégias, assim, o que vai ser feito, só para a gente poder ir acompanhando, para ver se a gente conclui o projeto piloto com um percentual, pelo menos de, sendo otimista, 50%, né? Ver se... E aí, qual é a nossa ideia? Depois, né, quando a gente fechar esse projeto piloto, a gente pensar em estratégias efetivas para o NH17. Que aí o NH17 vai ser quando todos os parceiros vão implementar também, porque muitos parceiros estão implementando como piloto também, aprendendo, né, vendo o que está saindo, o que está sendo efetivo, o que não está. Então, a gente vai fazer também esse trabalho, tá? Então, a outra questão considerando tudo, né, tanto a questão da qualidade que eu passei para vocês, né, os percentuais e com relação ao projeto também, eu conversei até com os DRs e aí eu estou trazendo isso para vocês, que a gente vai começar a trabalhar com um plano regional de ações para qualidade mesmo, né, então a gente tem cada região, a gente tá num patamar, né, e a gente precisa ter
uniformidade, né? A gente precisa alcançar todo mundo ali os 85%, né, que é o ideal, e aí cada região tem a sua particularidade. Então, assim, para vocês pensarem hoje, né, hoje e daqui para frente, acho que as CRs vão acontecer antes da CN, né, a CN é em maio, e para vocês também levarem já para as CRs que ações que vocês poderiam desenvolver, considerando que o orçamento, a questão da mobilidade, né, tempo e ferramentas. Então, eu sei que a gente às vezes tem grandes ideias, mas a gente precisa, será que vai ser possível mobilizar todos os conselheiros regionais para tal cidade? Se a ideia for fazer um treinamento, ou se for fazer um webinar, será que todo mundo consegue se conectar na internet? Então, pensar em que um projeto, né? O que poderia ser feito. E assim, vocês vão ter que criar um projeto, né, na área de suporte para o ano, mas eu gostaria que pelo menos vocês pensassem numa ação para o primeiro semestre, que a gente possa tentar reverter um pouco o que vem acontecendo, né, principalmente com relação ao apoio das famílias hospedeiras, essa questão da comunicação, que para a gente é bem... É um dos fatores bem assim, complicados, porque se a gente, né, como secretaria, não consegue entrar em contato com o conselheiro regional ou com o presidente do comitê, né, imagina o estudante, ou a família hospedeira, ou a escola, né, numa situação de emergência. Então, a gente tem que acho que tem que estar sempre batendo nessa questão. Eles têm que estar... os voluntários precisam ter o telefone atualizado, eles precisam conhecer a família hospedeira, as famílias precisam dar um telefone para a gente entrar em contato, a gente precisa saber onde o estudante está, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar nesse básico. E aí tem outras questões, mudança de família, tanto preparação do conselheiro local, né, enfim, contatos mensais, né, para utilizar a ferramenta. Só compartilhando uma novidade para vocês, né, o contato mensal ele vai mudar para o Word Café no próximo ano. A ideia é que ele seja o Word Café, ele é uma ferramenta mais friendly, né, mais amigável, então a ideia é que o contato mensal vire uma coisa mais visualmente amigável, fácil, porque isso também é uma das reclamações dos conselheiros locais, que eles têm dificuldade de acessar, tem problema com a senha, não entendem a ferramenta, então a gente está, né, o FS em geral está apostando muito nessa mudança aí para o Word Café, tá? Eu vou abrir rapidamente para uma breve conclusão aí de vocês, ou se vocês tiverem alguma dúvida. Esse material eu vou encaminhar por e-mail, junto com o link desse webinar, para vocês depois, se vocês quiserem assistir. E aí depois, não esse ano, eu sei que agora vai todo mundo entrar em período de férias, né, festividades, mas agora em janeiro, assim, lá uma segunda semana, eu vou entrar em contato com vocês para coletar essas ideias de projetos, de ações, porque aí vocês vão ter que apresentar nas CRs, né? Eu vou colocar como pauta da CR esse espaço para vocês colocarem para os presidentes de comitê a ideia, o que vocês querem desenvolver, tá? E aí, mas desde já, a gente em janeiro pode trabalhar numa ação pequenininha aí para impactar impactar de uma boa, né, de uma maneira assim que a gente consiga melhorar pelo menos os índices de satisfação das famílias ou dos estudantes na escola, enfim, tá? Eu vou começar com a Tatiana novamente, e aí, rapidinho, só para a gente concluir, tá, Tatiana? 2 minutinhos.
Então, bem rapidamente, eu queria agradecer a todos e acho que foi muito legal a gente ter esse momento de troca para a gente poder se fortalecer. E eu ia te sugerir, Thaís, eu acho que já deve ter passado pela tua cabeça também, que no final de janeiro, quando você coletar essas ideias, que a gente compartilhe elas também, porque às vezes a ideia de um pode ajudar nas ideias dos outros, ou coisas que alguns pensaram que a gente não pensou, que podem ser de fácil implementação também. Foi bem inspirador esse encontro. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada aí, Tatiana. Jéssica? Acho que foi legal poder conversar com vocês, entender mais ou menos o que está acontecendo, para ter umas ideias para o próximo, mas obrigada, boa noite. Isso aí. Obrigada. Iraci? Pois é, eu gostei bastante, porque a gente fica observando que as dificuldades não são só conosco, né? E eu acho assim que se a gente pudesse ter uns momentos de integração entre os conselheiros da região, sem ser de trabalho, sabe? Se a gente pudesse, assim, nossa, assim como tu faz uma CR, uma CN, que vão todos os voluntários, que tivesse um momento só de conselheiros, sabe, que nós, conselheiros regionais, pudesse estar junto, passar um dia junto, passar, sei lá, ia ser tudo de bom. Mas é isso, gente, amei ter participado dessa reunião com vocês. Obrigada, Iraci. Vou liberar aqui para o Edson. Oi, gente. Pois é, boa noite para todo mundo. Gostei muito. É sempre bom a gente estar em contato com o que acontece com as outras regiões. Eu ia até sugerir que fosse criar um grupo, que eu lembro, quando eu tive meu tempo de DA, tinha um grupo, pelo menos de WhatsApp, dos diretores, tanto administrativos como os regionais. Seria interessante ter também o grupo com os conselheiros regionais, porque muitas vezes o que a gente está passando aqui, outra região também está passando, e seria essa troca de ajuda, seria bem legal entre a gente. E concordo com o Iraci, seria muito bom um momento com a gente mesmo. E é isso, vamos trabalhar agora para que dê tudo certo esse ano novo. Obrigada, Edson. A Tatiana colocou aqui que você já tem um grupo de WhatsApp. Acho que de repente você pode trocar aí seu número e aí ser adicionado, né? Tá? A gente tem um grupo no Facebook de conselheiros regionais. Tem que até, acho que você está lá. Tá? Mas obrigada, Edson. Vou liberar agora para o Flávio. Flávio? Eu ia até sugerir isso, porque a Jéssica é nossa, lá no grupo do WhatsApp, ela é a nossa administradora, então talvez ela pegue o telefone desse pessoal. A Jéssica também pediu para readicionar ela, porque é bom. A gente quase não conversa lá, mas às vezes eu principalmente, eu peço uma ajudinha ali, alguma coisa em que alguém fala aqui e ali, sempre ajuda. Gostei muito desse momento hoje, achei muito assustador, porém bom, legal isso. A gente tem que melhorar esse 69% da satisfação das host families, e acho que esse plano para o primeiro semestre de 2017, acredito que temos muitas ideias para já. Eu sei que muita gente está na ponta da língua para falar muita coisa para esse plano, porém, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu também, uma coisa ai, eu esqueci o nome dela. Acho que a Iraci falou que era cada comitê selecionar, sei lá, eu também gostei do que ela falou, mas eu não sei como que seria esse critério de selecionar os conselheiros, coitadinho. Porque uns querem, mas não dá conta do recado. Mas enfim, foi muito bom o momento aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Flávia. Cláudia? Liberei seu microfone. Oi. 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 Tá me ouvindo, né? Isso, pode falar, Cláudia. Vou só falar rapidinho, que eu não consegui falar antes. Isso. Eu fiquei afastada de julho de 2015 até praticamente novembro de 2016. Apesar de que no final do segundo semestre de 2015 eu tive que receber um
um garoto aqui no bar para aconselhar e tudo, mas eu vejo tudo, eu fiquei feliz de ouvir quem foi, meu Deus, alguém que falou aí que são bons esses encontros, porque a gente vê que os problemas existem para todo lado, não é só da gente, e realmente o conselheiro local ele tem que ser orientado, né? Eu, como nunca tive conselheiro só a partir do ano passado, eu fazia sozinha. Aí o que eu fiz com eles foi sentar várias vezes para a gente ler o manual do conselheiro todo e para eu explicar dentro daquilo que eu sabia. Então, nós tivemos várias reuniões para poder preparar mais ou menos, porque a gente não aprende isso de uma vez só. Mas voltando a falar da minha ausência, eu tenho que agradecer muito ao pessoal de Campo Belo, o Anderson, a Ivânia, porque eles seguraram a barra toda no meu lugar enquanto eu não pude estar presente, por causa da doença e da morte do meu irmão, como eu já tinha falado antes. E nós, quando fomos ao Rio para uma reunião, fizemos um grupo de WhatsApp mesmo, tem esse povo aí todo maravilhoso. Eu vi, às vezes, o pessoal entrando, eu não tinha a mínima vontade de entrar, desculpa. E eu gostaria muito de estar recebendo, não sei se é de você ou de algum outro conselheiro, esse novo modelo do aconselhamento, porque realmente eu vi todo mundo brigando, correndo atrás, a Jéssica, todo mundo. Gente, isso, aquilo, faz todo mundo comunicando, só que eu não tinha cabeça para participar do grupo. Então, eu estou completamente por fora do novo formato, apesar de que a nossa Cercos aconteceu esse final de semana passado, e o Anderson trouxe bastante coisa para a gente. E algumas coisas eu já conheço, né, porque eu já sou conselheira há muito tempo, já tenho uns 15 anos de AFS, então isso facilitou muito. Mas realmente eu preciso de uma ajuda de todos vocês para conhecer esse novo modelo e vou tentar correr atrás do meu prejuízo aqui, desse pessoal que não está mandando contato mensal, e eu prometi para eles isso, inclusive, na CR. Vou aproveitar essa oportunidade para te agradecer a todo mundo que está aí do outro lado, e felicidades para todos, aproveitar para desejar um Natal com muita saúde e paz. E muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia. Com certeza. Vou falar um pouquinho, assim, eu particularmente estou adorando trabalhar com vocês, né? A gente começou exatamente em dezembro do ano passado, né? Uma nova aproximação, né, com os conselheiros. A gente teve aquele treinamento aqui no Rio, né? Naquela casa maravilhosa, com aquele café maravilhoso. E a gente, ao longo aí de um ano, a gente vem desenvolvendo um ótimo trabalho. Eu acho que desafios a gente tem bastante, né? Mas a gente com cooperação, carinho, a gente vai vencendo, né? Eu acho que nunca a gente vai ter um ano assim redondinho. Acho que sempre tem coisas para melhorar. Então, eu quero agradecer, na verdade, todos os conselheiros. Eu acho que vocês se dedicam com muito carinho. Eu vejo o trabalho que vocês fazem, porque, assim, eu, Silvia e Pamela, a gente não consegue ter tantos braços. Vocês são um dos nossos braços, né, para lidar aí com os conselheiros, porque eles têm muitas dúvidas, eles precisam de muito apoio, né, e esse apoio regional é fantástico e fundamental, assim, para desenvolver o nosso trabalho, né. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, eu falo em nome da equipe, né, mesmo. A gente está adorando trabalhar com vocês e a gente também está à disposição, porque a gente sabe também que conselheiro regional também precisa de apoio, tem dúvidas, né, então vocês podem entrar em contato com a gente e a gente vai trabalhar aí nos projetos. A gente não vai cobrar nenhum projeto esse ano, todo mundo tem que descansar, foi um ano cheio de muito trabalho, mas 2017 a gente vai focar em algumas ações, tá? Eu vi que a Iraci e o Flávio levantaram a mão aqui rapidamente. Eu vou liberar o fone de vocês, tá? O áudio, na verdade, e para vocês falarem brevemente, aí a gente conclui, tá bom? E quero agradecer, um beijão e boa noite. Flávio, pode falar.
Não, eu nem levantei a mão. Não, Aí você quando apertou você sem falou querer? lá naquela casa do Rio de Janeiro, do ano passado. Ai, só não lembro, porque foi muito bom. Era só para manifestar que eu gostei muito. Ah, então tá. Iraci, tô liberando. Você também levantou a mãozinha. Sim. Eu só queria saber em quantos conselheiros regionais nós estamos participando dessa reunião. Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 de 10 regiões. Tem 5, 3, a região Axé, a SP2, me avisaram que não iam poder comparecer, e as outras regiões, que são a SP1, a PAN e a Sudeste, não me falaram, né? Acho que, na verdade, o Sudeste ia participar, deve ter acontecido algum probleminha. Mas estamos exatamente com a metade do número de conselheiros regionais hoje. Tá bom. Só Tá isso bom, mesmo. Iraci? Então, um beijão Sim. aí para vocês, tá? Desejo um Feliz Natal, boas festas, feliz Ano Novo, e 2017 estamos aí, tá? E, por favor, não sumam completamente nesse mês de dezembro. Quem sabe, assim, a gente não quer que nada aconteça, mas sempre tem algum casinho que a gente precisa de um apoio de vocês, tá bom? Boas festas, um abraço.